Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais um programa da semana. E, por sinal, desta vez coincide com o dia 7 de setembro, que é o dia dos acordos de Lusaka, ou o dia da vitória, como preferirmos. Não vamos fugir à regra, vamos fazer uma reflexão em torno desta data. E, para o dia de hoje, temos aqui um convidado, que por sinal é politólogo e também é docente de história, e vai fazer uma radiografia daquilo que é o advento dos acordos de Lusaka e aquilo que também são os impactos políticos, sociais desses acordos e aquilo que é exatamente o sentimento dos moçambicanos, não só. Vamos também fazer um breve olhar num contexto geral africano, não é? Sabemos nós que não foi só, o impacto não foi só ao nível de Moçambique, mas também teve também repercussões em outros países africanos. E vamos deixar o nosso convidado primeiro se apresentar para entrarmos exatamente no nosso debate. Obrigado. Bom dia, caros internautas. Primeiro agradeço à estação emissora local pelo convite e para mais tecer algumas considerações por este debate que tem a ver com o dia que nos dignifica nós como moçambicanos. Muito obrigado. Pois bem, nós gostaríamos de deixar aqui ficar, afinal de contas, o que é que celebra-se no dia 7 de setembro? Bom, falar do dia 7 de setembro é falar, em primeiro lugar, daquilo que se diz vitória. A vitória é um nome bonito. Pois. É o dia em que todos nós começamos a sonhar uma nova era. Uma era em que trouxe para nós a liberdade de expressão e pensamento, a revolução daquilo que era a colonização para nós. Agora, em poucas palavras, o dia 7 de setembro de 1974 foi assinado em Lusaka. Lusaka é a cidade capital da Zâmbia, razão pela qual foi apelidado o nome de Acordos de Lusaka. Pois bem. Esses acordos tinham como objetivo central o reconhecimento da independência do povo moçambicano. Foi o ponto de partida. Ok. Houveram muitas cláusulas nesse memorando de entendimento. O essencial que temos que deixar claro é que esses acordos de Lusaka marcam uma nova era para o povo moçambicano. Uma nova era por quê? Foi a partir desses acordos em que o governo português, entre aspas, rendeu-se. Se eu digo rendeu-se a luta que era monitorada pelo Frente de Liberação Nacional de Moçambique, entre aspas, porque há outros antecedentes atrás disso, como é o caso da Revolução de 25 de Abril de 1974, que alguns apelidam de Revolução dos Escravos em Portugal. Essa Revolução dos Escravos, que foi encabeçada pelos militares, que eles reivindicavam a sua autonomia, o seu prestígio, a sua consideração, como acontece hoje em dia em muitos outros países, não só em África, mas em todas as geografias do mundo, precipitou, vamos usar esse termo, precipitou que o governo rendesse e reconhecesse que seria bom conceder a independência ao povo moçambicano. De trás disso, essa foi a cláusula número 1, foi o objetivo. Depois temos uma série de cláusulas
que também foram vincados naquele memorando de entendimento. Afinal, como é que deveria acontecer essa independência para o povo moçambicano? Primeiro, foi instituído como é que eu vou chamar? Um memorando jurídico. Não é um memorando jurídico em que poderia se optar por um governo de transição. Esse governo de transição tinha bipartição de poderes, ou seja, a divisão de poderes em dois, em que cabia ao governo português, representado por um comissário, cabia a eles a soberania. Só para perceber que ainda existia um problema. Ainda estavam presentes. Exatamente. Por isso que o doutor colocou a questão entre aspas. Exatamente. Se for já ver, a soberania ainda estava nas mãos dos portugueses. E cabia ao governo a questão da administração. E nesse memorando, o governo poderia nomear o primeiro-ministro e mais dois. Veja que não eram apenas 2 ministros. Ali eram muitos ministros, mas só cabia nesse governo de transição 2 ministros. Da parte dos americanos. Sim, o primeiro-ministro e mais 2, totalizando 3. E a administração, e não a soberania. Quer dizer, aí não, o governo português é que tinha o maior significado, o maior controle, a maior hegemonia do Estado. Agora, quem assinou esses acordos? Bom, essa é uma parte que a história fala simplesmente de que, e vamos ter que retificar isso, porque disse o seguinte: a assinatura dos acordos foi pela representação do saudoso presidente Samora Machel. Mas seria bom que usasse o termo em representação do povo moçambicano. Esteve lá o presidente da Frente de Libertação Nacional de Moçambique. Do lado do governo português estiveram quase todas as estruturas que encabeçavam esse desentendimento, vou assim chamar, não é? Em Moçambique. E uma outra coisa, não menos importante, que ainda ficou vincado naquele acordo, é que esse governo de transição tinha um período de vigência que iniciava desde a assinatura dos acordos, isso no dia 7 de setembro de 1974, até a proclamação da independência, que estava prevista e veio a se materializar a 25 de junho de 1975. Mas uma coisa muito essencial é que, pós a assinatura dos acordos do Lusaka, no dia 7 de setembro de 1974, no dia 8 do mesmo mês, em 1974, cessa imediatamente o fogo às 0 horas. E isso foi muito fundamental para tirar o povo que almejava tanto ver esse culminar. Em termos gerais, penso que podemos ficar aqui em termos de significado. Exato. Dia 7. Exato. Eu estava aqui bem falando aqui sobre a questão do dia da vitória. Obviamente que, tratando-se de uma data que assinou-se o acordo de cessação, podemos assim dizer, cessão de fogo, onde marca exatamente o fim dos conflitos armados. Isso traz uma euforia, uma nova dinâmica na sociedade.
isso traz um novo renascer. Queremos acreditar que os moçambicanos, na época, eles viram o seu futuro mais brilhante e praticamente que eles passaram a sonhar mais, passaram a ter uma nova dinâmica e estavam esperançosos em ter uma vida melhor, né, comparativamente com a vida anterior. Será que este sentido chegou a se materializar e será que ainda se faz notar hoje em dia na vida dos moçambicanos? Bom, é discutível. É assim, ah, dizer que não se materializou, acho que seríamos pessimistas. Não é? No princípio, materializou-se porque houve a independência, que é esta em que nós todos gozamos hoje. Hoje não há aquela escola para os fulanos e escola para os X. Nós todos podemos aprender em qualquer escola que nós precisamos, até um determinado nível que nós precisamos. Não é? Veja que a forma em que nós tivemos a independência difere-se de outros países da potência inglesa, sobretudo. Não é? Nós tivemos não só a libertação do homem, mas também tivemos a libertação da terra. Não é? O que eu tenho que falar isso? É que hoje em dia eu vou a machamba à vontade. Eu pratico todas as atividades que eu preciso. Sem interferência, talvez eu tenha medo de que qualquer hora vou ser capturada para prestar, não sei o que é por aí. Agora, eu disse é discutível porque há uma série de questões que nós podemos lançar. Será que há igualdade de oportunidades? Será que o povo moçambicano, pós a assinatura dos acordos de Lusaka e até a independência nacional, continua unida? Será? E o que está a falhar? Será que hoje em dia há liberdade de expressão, como se almejava que existisse logo após a assinatura dos acordos do Lusaka, que nós pensávamos que poderíamos começar a falar aquilo que não está bem? Será que isso existe? É discutível. Depende do conceito que cada um vai trazer para a questão de liberdade de expressão. Mas a verdade é que ainda é um desafio que existe no seio dos moçambicanos. Ainda existe uma série de problemas de divisão de poderes e também das oportunidades. Veja que, de qualquer das formas, nós temos aquilo que se chama oligarquias, não é? Existem pessoas que, além de se preocupar com o fim comum, ainda carregam tudo para o benefício individual. Carregam tudo para o benefício individual no sentido de que a divisão da riqueza parece não ser tão equitativa como era o sonho. Encontramos pessoas mais ricas e outros mais pobres, mas num único país. Por quê? Isso nós, como moçambicanos, devemos questionar, mas sem entrarmos em guerra. Devemos procurar formas de como resolver esses problemas. Onde os outros ficam mais ricos, outros nem sequer têm alimentação. Mas os outros comem. Então, por que isso? Se nós todos lutamos que tínhamos que expulsar o colono para que nós pudéssemos usufruir das nossas riquezas e a distribuição fosse equitativa. Mas não é isso que está a acontecer. Então, o que está a falhar? As políticas governamentais? Será? O empenho individual de cada um de nós? Ou será a oferta das oportunidades diferenciada? Então, isso é uma reflexão que cada um de nós, como moçambicanos, devemos pensar e como ultrapassar. Ok. Obrigado. Pois bem, estava aqui falando exatamente desses, podemos dizer, ainda temos dilemas por resolver. E olhando nesse sentido, nesses desafios todos,
Depois do acordo de Lusaka, veio a independência, que era uma das cláusulas do acordo e que veio exatamente a se materializar. Será que com esses dilemas todos que nos restam, será que aquilo teve um impacto? Será que valeu a pena optar por este caminho da independência? Ou foi algo precipitado? Olhando exatamente por essas situações que ainda tem que se alcançar, essa igualdade de oportunidades, a liberdade de expressão e mais outros aspectos que ainda falta por se ultrapassar. Será que valeu a pena seguir por este caminho? Bom, valeu a pena sim, valeu a pena. Agora os desafios persistem, de facto. É indiscutível a importância de ter a independência, não é? Que inicia praticamente com os acordos de Lusaka. Isso é indiscutível. Valeu a pena a independência. Agora, os desafios são esses que eu disse. Nós precisamos de nós como povo. Falar como Estado é confusão e é polissêmico. O mais prático é nós como povo precisamos de pensar o que precisamos de nós. Que Moçambique nós precisamos e como atingir esses que são os nossos objetivos para as futuras gerações. É a altura de começarmos a pensar em como trazer o desenvolvimento do país. O desenvolvimento, meu irmão, não se materializa apenas com as políticas governativas, mas as nossas mentes precisam também raciocinar para trazer o desenvolvimento. Não basta apenas esperar que o governo vai fazer por nós. Nós também precisamos fazer alguma coisa. Agora, a questão que se pode se colocar, existe liberdade para nós fazer? É um outro debate. Se nós estamos livres para fazer alguma coisa ou não. E se nós estamos a fazer uma coisa que um e o outro pode olhar de uma outra forma, o que nós podemos fazer? Mas isso não inibe o nosso raciocínio de continuarmos como um povo unidos, não é? E lutar para a autodeterminação. Ok. E ainda digo mais, uma coisa muito fundamental, é preciso que as pessoas eliminem a questão de ganância do poder. O poder, os olhos que devem enxergar no poder não podem se limitar simplesmente naquilo que chama-se política do ventre. Ok. A política do ventre é aquele que vai na estrada, dança para alimentar o seu umbigo. Não pode se limitar nisso. É preciso fazer a política para resolver os problemas do país. Penso que o governo tenta fazer, mas como é óbvio, uma outra coisa ainda precisa ser melhorado. Ok. Exatamente. Pois bem, caro internauta, vamos renovar assim o convite para continuar a seguir nosso programa. Está imperdível e nós não podemos celebrar este dia ou esta semana que é marcado exatamente pelas comemorações do dia 7 de setembro, que é o dia da vitória, ou simplesmente o dia dos acordos de Lusaka. Lembrar que já estamos também no YouTube e no Instagram e, obviamente, estamos também no Facebook. Continue seguindo as nossas páginas e nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já para a última parte do nosso programa do dia de hoje. Está imperdível, fique ligado à nossa página. E falamos na escola comunitária anglicana São Nicolau em Milange. Convidamos a todos, nesse preciso momento, que as inscrições de matrículas na pré-escolar aqui na Igreja Anglicana São Simão Sireneu estão abertas a partir de hoje, dia 1 de setembro, até dia 20 de dezembro de 2023. E temos também as inscrições de matrículas na Escola Anglicana São Nicolau, abertas também as inscrições do dia 1 de setembro a dia 20 de setembro.
Temos inscrições limitadas, porque nós queríamos ou queremos 20 alunos para cada turma. Por isso, não demore, venha e matricule-se na nossa escola. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa A Semana e vamos agora avançar com o nosso convidado. Doutor Chivambo, a questão das independências, esteve aqui dizendo da forma ou dos acordos que foram tomados, que é exatamente a libertação da terra e o homem, que nos documentos vem apelidado de independência total e completa, não é? E sabemos nós que, dependendo do tipo de colonização, cada país também teve o seu estilo de independência. E alguns países africanos não tiveram o mesmo tipo de independência. E o nosso, assim como outros, ainda continuam com alguns dilemas. E temos assistido essas desigualdades sociais, têm trazido vários problemas e alguns países africanos estão mesmo agora a enfrentar crises políticas. E como é que olha essa postura de alguns países? Será que terá falhado alguma coisa nas negociações? Será que os governantes que foram colocados para conduzir a nova máquina governativa fizeram algo contrário daquilo que era esperado? Será que vieram colocar uma expectativa errada? O que está a falhar exatamente? Afinal de contas, já alcançamos a independência. O esperado é que poderíamos ter a igualdade de direitos, termos a sociedade toda caminhando no mesmo padrão. O que está a falhar exatamente? Bom, falar de independência de Moçambique e outros países de África é um ganho maior que nós tivemos. Até porque penso que as pessoas que dedicaram a sua vida para que isso se tornasse possível sentiram-se mais honrados quando de facto materializou-se as independências. De facto, a forma como cada país foi tendo a sua independência é diversificada. Não é? Temos a maioria das colônias, das ex-colônias britânicas, foi por negociações, questões de diplomacia, não é? Que de uma forma geral de via pacífica, não é? Embora pacífica no termo. E a maioria das colônias portuguesas, se não quase todas, foi a luta armada. E pode o problema começar daí mesmo. Olha, a independência de Moçambique é preciso trazer uma breve contextualização. É do nosso conhecimento que a Frelimo funda-se a 25 de junho de 1962. Em 1963, iniciam os treinos militares. Não é? Os países como Argélia, Tanganyika e outros por aí. Não é? Mas antes disso, houveram 3 movimentos. Não é? Esses 3 movimentos lutavam de uma forma dispersa. Então, com a vinda do Eduardo Chivambo, o arquiteto da unidade nacional, como se diz, ele fez de tudo para que houvesse essa união dos 3 movimentos que resultaram na Frente de Libertação Nacional. E não um partido. Preciso que as coisas fiquem claras aqui. Foi, de facto, esse movimento que, a 25 de setembro de 1964, encabeça o início da luta de libertação nacional de Moçambique. Passado de vários combates, que vai dar uma pausa dos acordos gerais de paz,
depois vai se materializar a independência, 25 de junho de 1975. Por que essa contextualização? É que quando se fala da independência em Moçambique, não se pode simplesmente pensar na Frelimo como um partido. Ok. Mas é preciso pensar a Frelimo como frente de libertação nacional, em que não havia nada de cores partidários. Ok. E é nessa senda que todos os moçambicanos, seja qual for, que pertencia àqueles três movimentos, entrou na luta e, de facto, ganhou-se a independência. Mas o que é que nós esperávamos depois da independência? Era, de facto, a divisão equitativa dos recursos, o desenvolvimento do país, a emancipação do homem no geral. Será que isso se materializou? A verdade é que nós conseguimos alcançar a independência do homem e da terra. Depois, por causa de alguns desentendimentos que surgiram no seio dos camaradas, todos os camaradas na altura, dentro daquela frente de libertação nacional. Ok. Alguns desentendimentos, surge o movimento de resistência nacional de Moçambique, a qual foi apelidado de RENAM. Sem querer entrar em detalhes, Ok. só estamos a trazer um contexto. Contexto. Sim, sim. Esse movimento reivindicava algumas coisas que eles achavam que não estavam bem, ou seja, não era aquilo que se combinou na Frente de Libertação Nacional de Moçambique. Alguma coisa não estava bem dentro dos próprios camaradas. Ok. E eles acharam, não, nós tínhamos que reivindicar isso. Bom, tinham razão ou não, eles é que sabem. Nós estamos aqui para defender, né, a alas dos reincidentes, como dizem. Estou a usar o termo como se diz. Pois. Mas a verdade é que a independência que nós tivemos ainda precisa de alguma coisa. Há um caldo que é necessário. Precisa de reparos. Sim. Não porque estamos a relegar no segundo plano o esforço que a Frente de Libertação Nacional de Moçambique fez para que a independência fosse uma realidade em Moçambique. Ok. Mas nós, como povo, não paramos de chorar. Continuamos a chorar. Veja que dentro dessa guerra, depois da independência, nós optamos por um cunho socialista. Não é? Optamos por um cunho socialista, que dentre várias coisas, depois chegou a um colapso, e na Constituição de 1990 começa o multipartidarismo. É aí que eu gostaria que nós iniciássemos o nosso análise e deixássemos aquele período em que não havia separação entre o governo e o partido. Ok. Ou seja, o antigo movimento de libertação nacional. Exatamente. Onde O antigo movimento de liberação nacional, podemos dizer que termina após a assinatura. Ok. E logo inicia o partido, O partido. que já não havia distinção entre partido e governo. Ok. Quer dizer, se fala da Frelimo, estava falando do governo. Se fala do governo, também estava falando do quê? Do partido. Ok. Agora, o mais necessário que devemos fazer é a partir da Constituição de 1990, que abre espaço para o multipartidarismo, Ok. não é? E a liberdade da escolha. Cada um pode estar onde ele quer, não é? Agora, para os países africanos no geral, incluindo Moçambique, como
é que ocorre essa mudança do mono para multipartidarismo? Será que os regimes os governos de transição, será que no fundo do túnel estavam a favor do multipartidarismo? Ou talvez sentiram-se forçados por causa de vários fatores que aconteceram e também pela pressão dos países do norte global, em particular do Ocidente, que defendiam o capitalismo. E esse capitalismo que está mais vinculado para a questão do multipartidarismo. Não será por aí? E hoje, o que é que nós temos a dizer? Será que... Como é que se atinge o poder? E se eu perguntasse, caro jornalista, se me permite que apelide esse nome, o sistema nosso eleitoral de listas fechadas, em que nós votamos o partido e não conhecemos a quem nós votamos. O professor Luís de Brito fez uma entrevista em Aquabe, em Cabo Delgado. Ele queria perceber naturalmente por que as pessoas eram apáticas a questões políticas. E a resposta foi simples, é que até hoje não conhecemos a quem votamos. E veja isso, que se você não conhece a quem votou, será que há prestação de contas? E como exigir a prestação de contas? Mas neste modelo temos a questão do cabeça de lista, que é a figura que tem encabeçado também a própria campanha eleitoral. E numa outra vertente, podemos olhar aquele como sendo o candidato. Ou nem isso não tem muito impacto. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente porque quem representa nós na Assembleia da República são os deputados. Os nossos deputados são os que representam o povo, são os que materializam as leis. E nós, sem conhecermos a quem votamos, como vamos exigir a prestação de contas? Se eu perguntasse ao caro jornalista se conhece, não assim ouvir na rádio, na televisão, conhece assim os nossos representantes da Zambésia, não sei qual seria a sua resposta. Bom, temos as figuras, né, que encabeçam, obviamente por essa via, cabeça de lista. Neste caso temos o nosso governador, que também está... Estamos num Estado democrático em que há separação de poderes. Nós temos o poder legislativo, em que esse cabeça de lista está muito longe disso. E é o pilar fundamental para a materialização da democracia. Temos o poder executivo e temos esse poder judicial. É apenas porque não temos muito tempo, mas poderíamos até fazer uma análise, percebermos se há independência do poder judicial ou não, e se esses três poderes estão independentes ou não. Mas só vamos nos cingir ao poder legislativo, que é responsável pelas nossas leis. Pois bem, esse é um debate que depois vamos marcar. Vamos falar especificamente desse novo modelo que tem criado vários constrangimentos, digamos, também deixa algumas lacunas naquilo que é o número de mandatos. Mas como bem estava a dizer aqui, vamos marcar uma entrevista que simplesmente vamos focalizar nessa questão de eleição ou de indicação
dos candidatos, que é por via de cabeça de lista. Vamos depois tratar com profundidade este tema. Por causa mesmo do tempo, só para terminar o nosso programa, que mensagem podem deixar para os moçambicanos, para os jovens, uma reflexão breve naquilo que são os impactos e não só aquilo que é a posição de cada um. Afinal de contas, os governantes eles já assinaram os memorandos, já assinaram os acordos, mas a sociedade também é chamada a tomar dianteira neste processo. A estabilidade não depende simplesmente, como estava aqui a dizer, das políticas governamentais. A reflexão de cada um e a contribuição de cada um conta muito para que haja essa estabilidade, para que haja essa liberdade que todos nós almejamos. Afinal de contas, esses acordos visavam isso. E não só para os jovens, também para a camada estudantil, que em algum momento não se preocupa em perceber aquilo que é a nossa história, não se preocupa em pesquisar, em investigar aquilo que é a história do nosso país, para saber como se posicionar diante de situações como estas. Que mensagem poderia deixar aqui mesmo para fechar o nosso programa de hoje, sendo um programa especial, que celebramos uma data também especial? Certo. Antes da mensagem, queria pedir apenas um minuto. É assim, falei aqui de questões eleitorais, precisa por aí. Okay. Olha, quando os países, ou seja, quando nos países há problemas ligados com resolver aquilo que são os principais anseios dos cidadãos, ou seja, temos déficit, seja ele econômico ou não, isso pode resultar numa catástrofe. Veja que uma boa parte dos países da África Ocidental hoje em dia acabam pautando pelos golpes. Tivemos o problema do Níger, hoje está-se a falar a questão do Ali Bongo Ondimba, no Gabão. Isso é um resultado de descontentamento popular. Então, eu, antes de avançar na mensagem, queria pedir aqui aos que são de direito que procurassem formas de resolver o descontentamento popular. Okay. Porque se as pessoas não comem, se as pessoas não têm nada na mesa e depois os outros ficam cada vez mais ricos, podem, de qualquer das formas, optarem por uma coisa que não é tão abonatória para o desenvolvimento do próprio país, como é o caso dos golpes que nós assistimos. Okay. Então, nós como povo moçambicanos temos que estar unidos, não devemos estar a favor dos golpes, mas quem é de direito precisa cautelar essa situação antes que aconteça o pior. Agora, em termos da mensagem para os jovens, é que nós devemos valorizar a independência que nós temos. Uma das formas é cada um fazer a sua parte. Precisamos estudar um pouco mais, precisamos de ser empreendedores, não é? Precisamos também de ler um pouco mais a história do país para não cairmos no erro, ou seja, na tentação de cores partidárias, seja qual for. É preciso entendermos que o sucesso de um país depende de nós e não apenas do governo. Somos nós, como jovens, que temos que criar melhores condições para as futuras gerações. Temos que ir a uma chama. Temos que fazer qualquer coisa. Temos que lutar mais em desenvolver a técnica. Okay. Os outros países que atingiram a independência é que foi resultado de um grande trabalho. Pesquisaram um pouco mais, empreenderam um pouco mais
e não se limitaram apenas com o governo, porque o governo não vai conseguir, de facto, empregar a todos nós. Isso não é possível. Nenhum país do mundo em que todos são empregados do governo. Até os países mais desenvolvidos, o governo é o menor empregador. Então, há necessidade, de facto, de fazer mais esforço, mais trabalho e mais trabalho. Obrigado. Pois bem, assim fizemos o nosso programa de hoje, programa Semana, e os nossos agradecimentos renovados a si que acompanhou o nosso programa até o fim. E convidamos mais uma vez a se inscrever nas nossas páginas no Facebook, no YouTube, assim como no Instagram. E nós somos eternamente gratos a si. Somos a Tombini TV, 2 anos conectando Melange ao mundo.